O louvor hoje já foi uma benção. Quantos sentiram a presença de Deus aí? Senti muito a presença de Deus aqui hoje no louvor. Quando eu estava descendo aqui para a igreja com um fonezinho de ouvido ali, estava orando também, senti muita presença de Deus enquanto caminhava para cá. E acho que eu já cheguei aqui com muita expectativa. Aí eu vi um testemunho tão forte como esse, tão real, né? Tão poderoso. Isso é incrível, incrível. Ver o tanto que Deus está fazendo e continua fazendo e vai continuar fazendo. E a gente celebrar a Deus antes mesmo de ver o milagre acontecer. A gente ter essa fé de saber que Deus vai cuidar de tudo. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar neste momento. Senhor, Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estar na tua casa. Deus, queremos te pedir, Deus, continue aqui, Deus, continue aqui falando conosco, Deus. Continue, Deus, tenha total liberdade, Deus. Abençoe, Deus, este momento agora, Deus, da palavra. Deus, que o Senhor possa falar o que está no seu coração, não no meu, não o que nós queremos ouvir, não o que nós queremos falar. Ô Espírito Santo de Deus, se faça real, Deus. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Minha voz continua ruim. Acho que domingo eu fui muito pentecostal. Aí acabou. Mas hoje eu vou ser bem presbiteriano. Pelo tempo. Para poder manter. Mas eu tô com meu remedinho aqui. Amém? Gênesis capítulo 12. Um texto muito conhecido. Nós já até falamos sobre ele aqui na primeira série de pregações que a gente fez aqui nesse ano. Foi sobre as alianças. Então a gente falou sobre Abraão. E hoje nós estamos dando início a uma nova série. E no final os irmãos vão entender o porquê que eu escolhi esse texto. A gente vai caminhando sobre ele. Então Gênesis capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9. E eu queria pedir que os irmãos continuassem com a Bíblia aberta, que a gente vai passeando no texto aí. Amém? Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à sua descendência. Então Abrão constituiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também neste lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e o invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e seguiu em direção a Negueb. Amém? Então eu queria pedir que os irmãos continuassem aí com a Bíblia aberta. Então, meus irmãos, nós estávamos aqui em uma série sobre o livro de Juízes. Quantos pegaram pelo menos umas 2 pregações do livro de Juízes? Quantos aí? O livro de Juízes é um livro bem complicado, bem difícil de se falar, mas foi muito bom. Conseguimos pegar muitas coisas, sugar muitas coisas, entender muitas coisas sobre a vontade de Deus em cima das coisas e sobre como é viver sem a vontade de Deus, que é isso que acontecia lá no livro. As pessoas faziam o que queriam. E eu estava orando, pedindo para Deus uma direção de uma nova série para a gente trabalhar. E eu comecei a ver algo, não sei se os irmãos conseguiram acompanhar, algo que está sendo muito forte sobre a igreja perseguida. Nas redes sociais é o único lugar que acaba sendo noticiado. E na semana que eu estava orando muito sobre essas ações,
coisas que estão acontecendo, a igreja se reunindo para orar. Essas são situações gravíssimas mesmo que têm acontecido. Existem imagens reais na internet, pesadas mesmo. E na semana que eu estava orando, buscando isso de Deus, a Rosane estava dando a EBD e ela falou uma parte sobre a igreja perseguida e citou Portas Abertas. Portas Abertas, para quem não conhece, é um canal que trabalha sobre missões, que tem um trabalho incrível, que eu sempre falo que é o filtro para você ver o que é real, o que não é, porque a internet às vezes traz umas imagens de algo que já aconteceu há 10 anos atrás e divulga como se fosse algo que está acontecendo hoje. Isso é muito ruim, porque acaba trazendo uma mensagem negativa. E ali no site deles você consegue fazer esse filtro. Você consegue fazer em tempo real o que está acontecendo realmente em relação à igreja e ao mundo. Então eu falei com a Rosane. Rosane, a gente precisa orar. Acho que a gente precisa falar sobre missões e evangelismo. A gente precisa reacender um pouco disso. Aí mandei mensagem para o pastor, até perguntei, pastor, como é que é a liderança de missões, de evangelismo na igreja, como é que funciona, para poder entender, né, como é que é um pouco aqui, para a gente pensar em estratégias, em coisas que a gente pode fazer, além de uma série de além de uma série de pregações no culto fé. Então, o que a gente pode buscar, entender? Então, o que eu queria convidar os irmãos, antemão aqui, convidar os irmãos a orarmos juntos, orarmos pela igreja no mundo, orarmos pela igreja perseguida e principalmente aonde nós estamos colocados, Sobradinho. Nós precisamos ter uma ação evangelística aqui na nossa cidade. Nós precisamos ser essa ação evangelística. É muito bonito a gente subir no púlpito, orar e falar que nós queremos ver essa igreja cheia, pessoas virem para cá, termos essa expectativa e não fazermos nada. É como se nós estivéssemos pregando uma mentira. Porque nós precisamos pregar o evangelho. Como virão se não há quem pregue? Então as pessoas precisam ouvir de nós, precisam ouvir de nossa boca. Então às vezes nós precisamos sair desse lugar de acomodação. Aí vamos para o texto. Por que eu escolhi começar aqui em Gênesis? Porque nós precisamos entender qual é a visão de Deus sobre missões. Missões, elas não começam na grande comissão. Não é quando Jesus fala para ir pregar o evangelho que as missões começaram. As missões começam desde a criação do mundo. O plano de salvação, ele existe desde Adão e Eva. Deus não é pego de surpresa com as coisas que vão acontecendo no decorrer da história. Então existe algo muito mais profundo sobre o assunto missões, que às vezes a gente fica delegando para pessoas que têm o chamado missionário. Todos nós temos um chamado missionário. Todos nós, faz parte do cristão ser um missionário. O cristão é esse que recebe a missão. Que missão é essa? A de Jesus. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não fala, alguns de vocês vão pregar o evangelho. Ele fala, ide, todos vocês que creem em mim e os que hão de crer em mim, através de vocês, vão pregar o evangelho a toda criatura. Tem diversas promessas sobre isso, amém? Então aqui no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus falando com Abraão. Abraão. Vou falar Abraão, que para mim é mais fácil. Deus falando com Abraão. Deus vai falar com ele o que vai acontecer na vida dele, mas também vai dar missões para ele. Você precisa sair da sua terra, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo e crer. Tanto que sempre que falamos de Abraão, lembramos de fé, porque ele teve fé em todas as coisas. Aí eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Hebreus, onde eu anotei. Calma aí, não, em Hebreus não, em Atos, no capítulo 7, versículo 2. Versículo 2, ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, saia da tua terra e do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então olha só que interessante, aqui nós vamos ver o primeiro missionário sendo morto, que é Estevão. É incrível esse texto. Com certeza passaremos nele aqui, nessa série. Nós vamos ver ele resumindo a Bíblia.
Ele vai resumir a Bíblia, ele vai falar tudo o que aconteceu na Bíblia. E aqui ele traz uma informação muito importante sobre esse texto que nós lemos hoje. Ele vai falar para nós que quando Deus, ele fala esse termo Deus glorioso, é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque vocês têm que imaginar, vamos imaginar uma coisa. Abraão é o início de tudo. Deus se revelou para ele em um ambiente que existiam vários deuses, várias outras formas de adoração. Aí Estevão vai falar para nós que o Deus glorioso, ou em outras palavras, o maior de todos os deuses apareceu para ele. Ainda quando ele estava em outra terra, porque lá na citação de Gênesis 12, quando Moisés vai falar, dá a entender que ele já está em outro lugar. É isso que eu vou explicar um pouquinho para a gente entender dessas passagens. Então, olha só, volta lá. Gênesis capítulo 12. Passar na Bíblia é bom, gente. Ele vai falar no versículo 1, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. E nós vemos que lá, Estevão já nos falou que isso aconteceu antes. Isso aconteceu quando ele estava na terra de Ur. E a citação aqui de Moisés vai estar falando de quando ele está na terra de Arã. É importante a gente entender isso. Deus mandou ele sair da terra dele e para ir para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não tinha mostrado ainda, ele estava seguindo. Aonde Deus mandava ir, ele ia. Então ele já estava em uma nova terra aqui agora. Nessa nova terra ele já tinha prosperado. Ele já tinha se estabelecido nessa nova terra. Imagino eu, a Bíblia não fala isso, mas eu consigo imaginar, que quando ele começa a se estabelecer nessa cidade, ele deve começar a pensar, deve ser aqui que Deus quer fazer as coisas, né? Se eu estou aqui, se Deus está me abençoando, se Deus está abrindo as portas para mim, se as coisas estão funcionando, deve ser aqui o meu lugar. Mas aqui, no versículo 2 fala, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. São promessas muito bonitas, muito fortes. Aí o próximo versículo, sem nos explicar nada muito direito, ele já fala, então Abrão partiu. Isso quer dizer que, ok, vamos. Mas eu queria que você voltasse nesse contexto. Ele já estava em um lugar estabelecido, se a gente for estudar historicamente. Existe um livro que eu gosto muito, uma série de livros, na verdade, que é... Nossa, esqueci o nome agora. Eu usei na IBD quando a gente falou disso aqui. Gente, eu vou lembrar, depois eu falo para os irmãos. E os outros, é alguma coisa e os outros, que vai falar sobre os outros deuses, sobre as outras formas de crença que estava acontecendo em cada contexto da Bíblia. É muito interessante você ler, para você entender, porque às vezes a gente lê o texto corrido e acha que tudo aconteceu de imediato, né? E não foi bem assim. Deus fala com ele. Quem é este homem? Um homem velho, que não pode mais ter filho, que a esposa já é velha, dá uma promessa para ele que ele vai ser pai de uma grande nação. Nós já achamos algo muito estranho, mas eu queria que você olhasse para um ponto muito importante. Ele saiu já da terra que ele estava, ele foi para outra terra e ele se estabeleceu. Ali a Bíblia não deixa claro se Deus falou com ele novamente, como é que aconteceu, só fala que então Abrão partiu, como lhe ordenava o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, quando ele saiu dessa outra terra. Então ele já tinha uma palavra, ele já tinha recebido uma palavra. E o que ele fez com essa palavra, meu irmão? Ele multiplicou. Por que ele multiplicou? Porque Ló também acreditava nessa palavra já. Ló, sobrinho dele, que também estava vivendo com ele, também já tinha estabelecido, também já tinha as suas terras, também já tinha dinheiro, também já tinha tudo, olhou para uma promessa que Deus faz para outra pessoa e fala, eu vou com você. Possivelmente a Bíblia não fala isso, mas eu queria convidar você para imaginar que Abraão, ele começou ali a pregar.
Ele começou a pregar sobre o que ele estava crendo. O que ele estava crendo? Que Deus me fez uma promessa. As pessoas que estavam ao redor dele começaram a acreditar nessa promessa. Tanto que foram para um lugar que eles nem sabiam para onde era. Para a terra que eu te mostrarei. Em algum momento eu te mostrarei. Você consegue imaginar alguém chegar em você e falar bem assim, é o seguinte, Deus me deu uma palavra. Deus me falou para eu sair de Sobradinho, para eu ir para outra terra. Sério, para onde? Não sei. Ele falou que vai me mostrar. E ele vai me levar para essa outra terra e ele vai me dar várias bênçãos. Aí começa a citar. Vai fazer meu nome famoso, vai fazer eu ser um pai de uma grande, de gerações, as pessoas vão me abençoar, eu vou abençoar as pessoas, todos que me amaldiçoarem serão amaldiçoados, todos que eu abençoar. Começasse a falar isso para você. Chegou a hora de eu ir. Vamos? Você olharia e falava, eu vou. De um Deus que apareceu para ele, só para ele. Ló também teve muita fé de acreditar e de ir. Aí a palavra fala aqui, ó, no versículo 5. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e servos comprados em Harã. Naquela época era muito comum ter escravos. Fazia parte do povo. Então, todos os seus escravos partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Era muito comum que eles tivessem escravos e servos. Também existiam pessoas que trabalhavam para eles. Então, dá para se entender pelo texto que todos eles foram com Abraão. Então, é muito interessante pensar que Abraão já tinha conquistado várias pessoas com uma promessa que ele recebeu que era impossível. Uma promessa. Olha só, gente. Eu vou fazer de você uma grande nação. O cara não tem filho. Não tem idade mais para ter. Eu vou abençoar você. O cara já era abençoado. Ele já tinha recurso. Ele já tinha dinheiro. Ele já estava bem. Ele não precisava. Mas Deus falou que ia abençoar ele. Falou que ia fazer o nome dele famoso. Ia engrandecer o nome dele entre as pessoas. Possivelmente ali na cidade onde ele morava, as pessoas não iam conhecer ele. Ah, quem é ele? Cadê Abraão? Ah, aquele famoso. Não. Mas Deus falou que ia engrandecer o nome dele. Ele ia abençoar todas as nações através dele. Em uma época em que o conhecimento era local, né? E a Bíblia já falando de todas as nações. São coisas absurdas. Mas as pessoas passaram a crer no que ele estava pregando. De alguma maneira. Os irmãos estão comigo? Vamos imaginando comigo. O texto não dá base para isso. O texto é curto e direto. Moisés estava só relatando assim, ó. É só isso que vocês têm que saber. Vamos se aprofundar mais. E ele começa a levar um povo com ele. Um povo já vai indo ali, seguindo ele, para o cumprimento da promessa. Conhecemos a história, sabemos tudo que Deus fez. Mas eu queria ir para um ponto muito importante hoje. Por que Moisés estava escrevendo isso? Para quê? Nós vamos ver aqui do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, o início de tudo, né? A criação do homem. Aí vem lá a tentação, a queda, a promessa sobre Jesus. Sai do jardim. Aí a palavra de Deus vai falar sobre as descendências. Aí vai vir Noé. Deus guarda Noé e sua família do dilúvio. Tudo recomeça. Aí vem a Torre de Babel. Aí na Torre de Babel, Deus divide as pessoas em línguas. Olha que interessante agora. Deus dividiu as pessoas em línguas. Quando a gente vai estudar, quem gosta, quem é curioso, faça esse estudo um dia para você ver qual é a relação da Torre de Babel com a Pangeia. É um estudo muito interessante. Todos lembram da Pangeia aí da escola? Quando tudo era um continente só, né? E o que dividiu esses continentes? Como que foi essa divisão? Então existe uma relação muito forte entre o estudo sobre a Torre de Babel e essa divisão do mundo, que a Bíblia fala que Deus confundiu as pessoas, dividiu as pessoas, começaram a falar em outras línguas. Então houve uma divisão de nações, de povos, automaticamente de crenças. Mas é muito legal de estudar também que todas as crenças, elas são semelhantes. Se você estudar isso, já falei várias vezes desse livro aqui, o Fator Melquisedeque, ele é incrível para isso. Vocês vão ver que existe um padrão na forma de cultuar no mundo inteiro, em épocas diferentes e locais diferentes.
Existiam muitos deuses, porque não existia uma compreensão de um Deus. Mas Estevão vai falar para nós que o Deus glorioso, o grande Deus, apareceu a Abraão. E a partir de agora vai mostrar qual é o caminho para ele. Nós chegamos aqui no capítulo 12, onde começa tudo. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas na minha adolescência, eu tinha muita dificuldade de entender. Vê se você já passou por isso, às vezes você pode estar com isso na cabeça ainda. O amor de Deus por Israel. Eu tinha muita dificuldade de entender isso. E eu ficava, mas Deus não me ama, não é? Porque a Bíblia toda vai falando de Israel. Israel é um amor tão grande, tipo, aconteça o que acontecer, seja o que for, o povo dele. Isso era muito difícil para mim de entender. Estudando a Bíblia, tentando entender as coisas, essas coisas foram ficando mais claras para mim. E o início de tudo está aqui. Deus começa uma promessa de uma nação. Aí a gente já vai lá para frente. A nação dele, o povo de Deus. A palavra santidade, né? O povo separado, o povo diferente. Então Deus agora vai começar a disciplinar, a direcionar esse povo como é servir. Essa palavra chegou em mim, chegou em você. E hoje nós estamos aqui, cultuando a Deus. Seguindo esse Deus glorioso que apareceu lá para Abraão. E começou a dar esse caminho. Por que Moisés quis citar isso, quis explicar isso? Uma vez eu vi um filme que mostrava como Moisés juntando com as crianças ao redor de uma fogueira e contando, né? Falando da criação, falando as coisas. Eu consigo imaginar literalmente desse jeito. A forma que ia passando, que ia falando. Qual é o intuito de entender a revelação de Deus para Abraão? O amor de Deus aqui, pela promessa, é pelas nações. Que nações são essas? Que povo é esse? Ele fala bem assim, ó. Que farei de você uma grande nação, e através dessa nação, através de você, através da sua descendência, abençoarei todas as nações. Através disso, através do cumprimento disso, Israel é o cumprimento disso. Israel é o ponto inicial para que essas coisas aconteçam. Através de Israel, através de Jesus, através da palavra, através dos discípulos, através disso, alcançarei todos os 4 cantos da terra. A palavra de Deus chegaria até nós. Então, meu irmão, quando nós lemos aqui Gênesis 12, queria te fazer esse convite para abrir seu coração agora e ver o amor de Deus por todos os povos. Deus escolheu um povo, escolheu uma descendência, escolheu que a partir dali Deus ia dar, a partir da descendência de Abraão, que era impossível ter o filho, ele daria e aquilo viraria uma grande nação, mas não para levar o nome de Abraão, não para fazer crescer politicamente o poder de Israel, não para fazer com que Israel seja a grande potência mundial, mas para abençoar todas as nações. Tinha um objetivo missionário no que Deus ia fazer. Esse objetivo missionário que me alcança e te alcança. Porque você, nós não temos direito a essa herança, a essa promessa. Quantos israelitas estão aqui? Quantos já fizeram a sua linha e viu aí que você é descendente do povo, tu é do lado de Israel ou de Ismael? Você já fez? Não somos brasileiros. Mas através dessa nação, todas as outras nações seriam abençoadas. O evangelho chegou até mim. O evangelho chegou até você. Por quem? Se você parar para pensar, muitas vezes, muitas pessoas podem nem saber. Por quem o evangelho chegou até mim? Não sei. Eu particularmente não sei. Porque minha mãe se converteu quando eu era criança, então automaticamente eu fui indo para a igreja, eu fui vendo as coisas. Por quem? Como esse evangelho chegou até mim? Como esse evangelho chegou até você? Através daquela promessa que Deus fez a Abraão. Ela não acaba, ela não tem fim.
Através disso, outras pessoas, como eu e você, começaram a olhar e falar: ei, quem é esse Deus glorioso que apareceu a Abraão? Eu quero conhecê-lo. E se eu conhecer ele, eu serei nação eleita. Se eu sou nação eleita, todas as outras nações serão abençoadas através de mim. Isso mostra para nós o quê? Uma responsabilidade enorme em missões que eu e você, enquanto cristão, nós temos. Não existe o cristão não praticante. Não existe. Ou você é ou você não é. Cristão é igual a Cristo. Cristo era praticante ou não? Jesus é o evangelho. Eu preciso ser o evangelho. Eu preciso ser igual a Cristo. Mas Paulo nos ensina que isso tem que ser consciente. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. E a Bíblia fala lá em Oséias também que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Vou contextualizar o texto dele. Nós não estamos fazendo missões por falta de conhecimento. Nós não estamos pregando o evangelho de forma ativa por falta de conhecimento. Porque se eu conhecesse o que está no coração de Deus, eu não estaria parado aqui dentro. Eu não estaria não acostumado, mas satisfeito com o que eu faço de domingo a domingo na igreja. Porque eu entenderia que isso não é o suficiente. As nossas reuniões, é triste falar isso, mas é verdade. As nossas reuniões, infelizmente, estão sendo reuniões para crentes. Está errado. Porque o evangelho ele tinha que estar alcançando as pessoas. E se nós olhamos para uma realidade atual, olha para a realidade atual, como que o mundo vê a igreja? É horrível a forma que as pessoas veem a igreja. Se eu estou acomodado, se eu estou conformado com este mundo, como diz o apóstolo Paulo, eu falo, fazer o quê, né? É isso mesmo. Agora, se eu sou a pessoa que não está conformada, porque ele fala que é para buscar a metanoia, a mudança de mente, eu falo, eu estou queimado, eu sou igreja. Não é isso que as pessoas têm que ver da igreja. Como que eu vou mostrar o que é a igreja para os outros, porque eu sou a igreja. Então, quando as pessoas falam que na igreja só tem corrupto, as pessoas estão me chamando de corrupto. Quando as pessoas falam que a igreja é uma mentira, as pessoas estão me chamando de mentiroso, porque eu sou a igreja. Eu sou a pessoa que deveria estar levando o evangelho a todas as nações. As nações da terra deveriam estar sendo abençoadas através de mim. Mas existe um parêntese nessa promessa, porque Deus fala bem assim, né? Serão abençoados que te abençoam e amaldiçoados aqueles que te amaldiçoam. Ok. Mas isso aí tem todo um pensamento histórico, cultural, para entender sobre o povo de Israel. Jesus fala que nós seremos odiados pelo mundo. Jesus fala isso, ok. Mas eu não me conformo. Isso tem que arder em nós. É o que o apóstolo Paulo fala. Então, meu irmão, o que eu queria convidar os irmãos a refletirem aqui agora? Missões não é algo para um grupo específico da igreja. Não é. É para todos. Missões não começa lá na grande comissão. Nós vamos ver um problemão que tem na Bíblia lá, de um missionário que não quis fazer o que Deus queria. Quem lembra lá? Jonas. Deus dá uma missão para ele, manda ele pregar para um povo, mas o que ele olha para o povo e diz? Este povo? O Senhor quer salvar este povo? Ele tenta mudar o plano de Deus, o grande peixe vem lá, pega ele, depois faz ele voltar lá e ele faz o que ele tem que fazer. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Nós vemos os necessitados, nós vemos as pessoas que precisam de Jesus,
E nós somos as primeiras pessoas de falar, misericórdia. Entrega para Satanás isso aí. Sai, não, ai que povo sujo, que povo pecador, que povo imundo. Olha o jeito que eles se vestem, olha o jeito que eles falam, olha as coisas que eles fazem. São estas pessoas que nós deveríamos alcançar. Eu tenho, meu irmão, uma expectativa tão grande de ver mesmo, de verdade, testemunhos enormes assim, sabe? Sabe aquela pior pessoa que você conhece? Queria ver o testemunho de falar, nossa, o que Deus fez na vida dessa pessoa foi tão lindo, tão grande, porque nós chegamos em um lugar de limitar essas ações de Deus. Porque nós falamos assim, Deus pode alcançar todas as pessoas sim. Amém. Glória a Deus, igreja. Mas aquele ali é um caso difícil. É um caso diferente, né? Não, eu creio que Deus transforma. Eu creio que Deus muda. Mas ex-bandido não existe. Vê a contradição na frase? Não, eu acredito que Deus pode mudar todas as pessoas. Eu acredito que Deus pode curar todas as pessoas. Mas aquele tipo de pecado, não tem como. Falta de conhecimento. Isso quer dizer que você não conhece o Deus a quem você serve. Porque o Deus que nós servimos... Quem conhece algum testemunho gigantesco assim? De você olhar que a pessoa tinha uma vida... Que você agora olha... Nossa! É incrível quando você vê um testemunho desse. Incrível. Porque bate de frente com a sua ideia do que Deus pode fazer e não pode. Você olha o testemunho que o irmão deu hoje. Bate de frente com a nossa ideia de uma ação que pode acontecer. É normal que isso aconteça? É normal que a pessoa tenha uma experiência tão grande e real de ver algo físico saindo do corpo? Não é normal. Quando um tipo de coisa dessa acontece, você se confronta e fala, preciso me colocar no meu lugar, porque as minhas ideias, os meus conceitos têm um limite. O de Deus não tem, meu irmão. Não tem. E as pessoas se escandalizam quando se fala isso. Olha o exemplo de Jonas de novo. Bota isso na sua mente. Você consegue entender que hoje, se alguém falar algo que, sei lá, sai uma coisa absurda. De que, pronto, parada gay. De que a parada gay está acontecendo ali e que Deus vai transformar a vida de todos aqueles que estão ali e que Deus vai restaurar, que aquelas pessoas são amadas, não sei o quê. Você tem ideia, se eu colocar um vídeo desse na internet, tanto de crente que vai vir falando, eita, meu irmão, perdeu a visão. Eita, meu irmão, não sei o quê. Eita, o mundo está fazendo isso com a igreja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? A nossa forma de pesar as coisas estão sendo muito maiores do que o que está no coração de Deus. Eu te pergunto, o que está no coração de Deus? Deus, ele é o mais interessado em habitar com o seu povo. Quem é o seu povo, gente? É toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele criou para isso. Não é só você que já recebeu a salvação, que já consegue andar por aí com a blusinha do crente, que identifica de qual igreja você é, que vai colocar no status lá religião, cristão protestante. Não é só você. A salvação é para todos, para todos, para todos e para todos. E Paulo ainda fala um negócio que eu acho muito pesado, é que, e se a salvação não está chegando neles, é porque eu estou encobrindo o evangelho. E se a salvação não está chegando às pessoas que estão ao redor de mim, é porque eu estou encobrindo o evangelho. Porque o evangelho é vivo. Ele é forte. Ele tem poder. Não sou eu que tenho poder. Não é o jeito que eu vou evangelizar que tem poder. Não é o panfleto que eu vou entregar que tem poder para libertar e salvar as pessoas. O evangelho tem poder. Aí eu volto para o texto lá. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Meu irmão, nós precisamos conhecer o que está no coração de Deus. E a Bíblia fala que o Espírito ele intercede com gemidos inexprimíveis. Você consegue imaginar isso? Se você pensar e falar bem assim,
que está no coração de Deus hoje? E Deus te revelar e você vê Deus chorando. Deus chorando. Deus olhando para o mundo, olhando para as nações e chorando, porque o desejo dele era que todos habitassem com ele. Eu e você, meu irmão, nós precisamos entender o que tem de tão grande na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quando eu falo isso, eu não estou falando de um estudo teológico, de você se aprofundar, não nesse sentido. Eu estou falando de entender a essência que tem de Gênesis a Apocalipse. Tudo vai correr em volta de uma coisa: Deus querendo habitar com o povo. E o final da Bíblia fala, finalmente, as bodas do Cordeiro. Finalmente vai acontecer o casamento. Finalmente a mesa está posta. Finalmente, depois de tudo que já aconteceu, no nosso caso, que ainda vai acontecer, finalmente o que estava no coração dele aconteceu. Mas eu tenho uma grande responsabilidade nisso. Você tem uma grande responsabilidade nisso. Nós precisamos povoar o céu. Nós precisamos. Eu falei aqui no domingo até uma coisa que eu penso muito. Cara, quando a gente está no pior problema da nossa vida, nós temos a alegria da salvação. Eu posso passar por pior, eu posso estar chorando. Tem dias assim que eu falo bem assim, eu quero ficar triste. Eu não vou ler a Bíblia. Eu vou ficar triste um pouquinho para sentir minha tristeza, porque eu sei que a resposta está lá. Entendeu? Quando eu ler, eu vou ficar bem. Quando eu orar, eu vou ficar bem. Então deixa eu ficar triste um pouquinho. Olha que coisa maravilhosa. Imagina que não tem isso. E eu tenho de graça, não acaba. Se eu distribuir para os outros, não vai acabar. E eu não estou ofertando para os outros. Aí nós estamos vendo as pessoas cometerem suicídio, porque está passando por uma situação que ele acha que é o fim do mundo. Não tem mais solução para ele. Acabou para ele. Situações que eu posso passar frequentemente, você pode passar frequentemente, mas nós temos a esperança da glória. Eu tenho a resposta que o mundo quer e eu não estou dando para as pessoas. Isso deveria me envergonhar muito, te envergonhar muito. Isso deveria fazer como fala lá na Bíblia, né? Transforme a sua alegria em tristeza. Porque você precisa, nós precisamos entender que o coração de Deus está em salvar a humanidade. O objetivo de nós estarmos aqui hoje como igreja é para que a salvação aconteça. É muito triste um culto que não tem salvação. É muito triste. Que a Bíblia fala que tem festa no céu quando tem. Então, se vamos ver o contrário, não teve salvação, não teve festa. Se não tem festa, quer dizer que não teve alegria. É muito triste a gente olhar... vou falar umas coisas que é chatinho, mas vamos pensar um pouquinho. É muito triste a gente olhar e pensar bem assim. Eu comecei a ir para a igreja com 6 anos. A idade minha mãe se converteu. Então, há 30 anos... 30 anos, quantas pessoas eu ganhei para Jesus? 30 anos. Jesus, em 3 anos, ganhou o mundo inteiro. Fez algo que até hoje é falado, até hoje é lembrado. Esse mesmo Jesus, ele falou bem assim, e obras maiores vocês farão. Em 30 anos, o que eu fiz? E a Bíblia fala que Deus vai me pedir minhas mãos, né? Naquele grande dia. Vai falar, cadê? Cadê os frutos? O que você fez? Existe algo muito importante sobre isso, e é algo que precisa nos incomodar.
Não estou falando em relação à sensibilidade, a estar nesse lugar, a fala de hoje em dia, né? De empatia, não é isso. Eu estou falando de algo espiritual, de você sentir o que o coração de Deus sente. Vamos ser mais profundos. Olhando para o seu culto hoje, a forma que você cultuou a Deus hoje, como você acha que Deus está se sentindo? Como Deus olha para mim hoje? Qual é o sentimento que Ele tem do meu culto? Qual o sentimento que Deus tem da minha trajetória? Quantas pessoas já passaram por mim que deveriam ter recebido a salvação através de mim, mas por causa do meu jeito, por causa das minhas convicções, essa pessoa olha para a igreja hoje e fala, não. Isso tinha que doer em nós. E se não dói, é por falta de conhecimento. É porque eu ainda não estou entendendo isso. E, para ficar mais triste, a gente vai melhorar em nome de Jesus já. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Isaías. No capítulo 1. Para mim, esse é o texto mais doloroso da Bíblia. Mas eu gosto muito de ler ele. Para poder acordar, sabe? Despertar. Versículo 2 diz assim, ó. Ouçam os céus, escute, ó terra, porque o Senhor falou, criei filhos, os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Ouve céus e ouve terras, porque o Senhor está dizendo, criei filhos, cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Em outras palavras, eles estão fazendo o contrário do que deveria ser feito. Eles estão indo para o caminho oposto. Isso não é bom. Aí eu queria pedir que você pulasse lá no versículo... Versículo 11. Aí nos próximos versículos ele vai falar o que está acontecendo com o povo de Israel, o que eles estão fazendo de rebeldia contra Deus e o que vai acontecer, e já está acontecendo com eles, que eles estão sofrendo. Versículo 11, aí agora eu queria te convidar para mergulhar nisso aqui, pensar no nosso culto pessoal. Lembra do que a gente viajou ali pensando no Abraão, né? Abraão já fazia cultos, ele já pregava, porque a promessa estava alcançando, Ló foi alcançado. Ele largou tudo para ir. Eu queria que você olhasse para o seu culto hoje e pensasse nessa palavra de Deus aqui, ó. Versículo 11. Para que oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Eu estou farto de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é detestável para mim. Festa de lua nova, sábados e reuniões. Eu não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Odeio as festas de lua nova e as suas festas fixas. Tornaram-se um fardo para mim. Não posso suportar mais. Quando vocês estendem as mãos em oração, eu esconderei o rosto de vocês, os meus olhos mesmo, de vocês, os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Olha o que Deus está falando para Israel. Mas eu olho esse texto e olho para mim. Olho para o meu culto. Eu queria te convidar a fazer isso. Em outras palavras, ele está falando bem assim. Quem pediu, Reginaldo?
Quem te pediu para ficar fazendo as coisas que você está fazendo? E às vezes fala, tô cansado. Tanta coisa, tanta programação na igreja. Quem te pediu? Em outras versões ele fala, quem pediu esse corre-corre no meu templo? Acho que é na NVI que está assim. Quem pediu isso? Eu não suporto mais. Em outras palavras, contextualizando ali, não suporto mais os cultos de vocês. Não suporto mais as reuniões de vocês. Não suporto mais tudo que vocês estão fazendo. Por quê? Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Aí o versículo 16 é o que é maravilhoso para mim. Há um tempo atrás, muitas peças de teatro, principalmente teve uma que se destacou, que foi o Lifehouse, não sei se alguém já assistiu. Jesus fica lá, os demônios cá atrás. Existiam muitas peças de teatro com esse padrão. E sempre tinha uma coisa que me incomodava nessas peças, que era assim. Por exemplo, a pessoa está com um celular, aí vinha um capetinha do lado dela. Aí ela pegava a Bíblia e vinha um anjo. Aí ficava sempre esse negócio. Aí do nada Jesus vinha, derrubava o capetinho e levava a pessoa. E eu ficava, tá errado. Não é bem assim. Por que as pessoas têm esse pensamento que eu vou fazer tudo de errado, aí Jesus vai me pegar lá, vai me lavar, vai me transformar e agora segue em paz, está tudo lindo. Não é bem assim que funciona. Eu preciso fazer alguma coisa. E o Lifehouse mudou por causa disso, porque lá no Lifehouse a menina decide ir. Aí Jesus vai porque ela decidiu ir. Olha o versículo 16, fala, lavem-se, limpem-se. Ele não fala, vou lavar vocês, vou limpar vocês. Ele fala, tomem uma atitude. Eu estou sofrendo com o culto de vocês. Me tornou um fardo, ele acabou de falar. Eu estou sofrendo com a forma que vocês estão me cultuando, fazendo as coisas para mim. Porque a mão de vocês está cheia de sangue. Então, lavem-se, purifiquem-se, faz alguma coisa. É isso que ele está falando. Removam as suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal. Chega. Ele não está falando, eu vou aí resgatar você. Ele já fez isso lá na cruz. Eu vou aí fazer você acordar para a vida. Ele já fez isso através da cruz. Eu vou aí fazer você entender que você precisa fazer alguma coisa, sair do seu banco, evangelizar. Não, levanta, toma uma atitude, lava-se, purifica. Para de fazer o que é mal. A ordenança dele. Versículo 17. Aprendam, não é eu vou ensinar vocês. Vocês conseguem perceber isso? Tenham uma atitude, aprendam a fazer o bem. Eu já mostrei como é que faz o bem. Eu já está tudo aí na sua frente. Aprende a fazer então. Busquem a justiça. Defendam o oprimido. Lutem pelo direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos. Olha que frase linda. Em outra palavra ele fala, vem, vamos conversar. Vem aqui. Olha só. Deus, aquele que acabou de falar que está sofrendo porque as nossas mãos são sujas, estamos cheios de pecado. Ele fala, toma uma atitude, faz alguma coisa, se levanta do seu lugar, vem aqui conversar comigo. Eu quero me relacionar com você. Aí ele fala, embora os seus pecados sejam vermelho como escarlate, um vermelho muito escuro, ele se tornará branco como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, eles se tornarão como lã. Como que os nossos pecados serão limpos, serão transformados? Se eles são de um vermelho muito escuro, vai ficar branco como a neve? Se vocês estiverem dispostos a obedecer. Toma uma atitude, faz alguma coisa, vem até mim, eu consigo te limpar do pecado, eu consigo te restaurar, eu consigo mudar, eu consigo fazer tudo. Se você estiver disposto a me obedecer, aí vem o versículo que todo mundo conhece, tereis o melhor dessa terra. Todo mundo já ouviu isso, todo mundo já cantou isso.
Olha lá, e ele vai falar então: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, a segunda parte do versículo que ninguém fala. Esquece. Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus. Se resistirem e se rebelarem, vocês serão devorados a fio de espada, porque a boca do Senhor quem diz. Olha que versículo pesado, olha que coisa forte. Ai, Reginaldo, para que você está fazendo isso, deixando a gente triste? Não quero te deixar triste. Eu quero te convidar a entender que Deus é o mais interessado que o evangelho esteja explodindo através de mim. Ele é o mais interessado. E ele fala: vem aqui, vamos conversar. Senta aqui comigo. Você pode achar que você é o pior pecador do mundo. Eu consigo transformar ele na coisa mais limpa do mundo. Você pode achar que para você não tem jeito. Só vem aqui, vamos conversar, porque eu tenho uma missão para você. Meu irmão, se Deus te curou, Ele te curou para, através de você, outras pessoas serem curadas. Se Deus te libertou, é porque através de você, outras pessoas serão libertas. Se a salvação chegou a mim, é porque através de mim, a salvação vai chegar a outras pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que é infinitamente mais. Não acaba em mim. Não pode acabar em mim. Se Deus me deu algo tão precioso de graça, eu preciso levar para os outros. Mas às vezes a gente só não sabe, só é a falta de conhecimento. Eu ainda não sei a importância que tem nisso. Amém, irmãos? Queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu queria te convidar neste momento a orar, pedindo para Deus, para que Deus venha falar com você. Pode. Para que Deus venha falar com você. Vamos conversar um pouquinho, Senhor. Existem pessoas, olha só que interessante isso. Existem pessoas que só alcançarão o evangelho através da sua vida. Sua vida. Você pode achar que você não é nada, que você é isso. Não, através da sua vida. Você é o canal de salvação para pessoas específicas que Deus colocou próximo a você. Não vai ser o pregador famoso, não vai ser, sei lá, o vídeo no YouTube que ele vai ver. Não, é através da sua vida. Aí você pode falar: mas eu não sou capacitado para isso, não. A palavra de Deus fala que quem capacita é Deus. Olha que texto lindo que Paulo vai falar. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Escolheu aquelas que não são para confundir as que são. Você pode olhar para você, e eu te falo com todas as letras agora, isso é uma ação totalmente demoníaca. De você olhar para você e achar que através de você não, mas eu não tenho habilidade suficiente para pregar o evangelho. Eu não sei fazer isso. Você pode se achar louco, como Paulo falou. Mas Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Você pode olhar e falar: não, mas eu não tenho tanto entendimento assim sobre tal coisa, sobre não sei o quê. É Ele que ensina, é o Espírito Santo. Se Ele quer que a salvação venha através da sua vida, Ele vai te ensinar. Um caminho muito simples, mas é o que lemos aqui em Isaías capítulo 1. Levantem-se, lavem-se, purifiquem-se, tomem uma atitude. Se vocês estiverem dispostos, eu posso fazer. Mas Deus precisa disso, da nossa disposição. Eu quero te desafiar, meu irmão, a você pedir isso para Deus com muita verdade hoje. E eu quero te desafiar para deixar o Espírito Santo de Deus te mostrar quem são essas pessoas que vão receber o evangelho através da sua vida.
Existe um texto que fala bem assim: buscar enquanto está perto, invocar enquanto ainda se pode achar. Vai chegar um dia em que ele não vai mais estar aqui, não vai mais ter o que fazer. E aquelas pessoas que eu deveria ter levado para o Evangelho, Deus vai me pedir contas. Deus vai me falar: por que você não viu, Reginaldo? Eu te mostrei o tempo inteiro. Por que você não estava atento? Eu queria te convidar hoje a fazer uma oração muito sincera para Deus. Eu queria pedir que você falasse para Deus: como está o seu culto hoje? Como está a sua vida, a sua relação com Ele hoje? E nós lemos um texto muito pesado, muito triste de Isaías, mas que termina dizendo: vem aqui, vamos conversar, eu quero você. Se disponha, eu quero, Deus quer nos usar. Então converse com seu Deus agora, fale com suas palavras, pergunte para Ele, peça para Ele te responder. Nós precisamos ser uma igreja evangelística, uma igreja missionária, mas isso precisa ser real, específico. Eu tenho que saber para quem eu devo orar. Eu tenho que saber aonde, o que fazer. E eu creio que Deus já vai entregar estratégias na sua vida. Eu creio. E as estratégias que Deus te entregar, meu irmão, faça. Não fique esperando que alguém vai fazer por você. Levantem-se, lavem-se, purifiquem, estejam dispostos, façam. Deus tem algo para fazer. E Deus pode te pedir coisas como Ele pediu para Abraão. Mas tenha certeza, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Tenha certeza disso. Abraão é conhecido como o cara da fé por causa disso. Porque ele não olhou para nada. Então ele saiu e foi. Fale com o Senhor. Espírito Santo de Deus, estamos aqui porque cremos na Tua palavra, Pai. Pai, por favor, Deus. Por favor, Deus. Nos sacode, Deus. Nos incomoda, Espírito Santo, por favor. Assim como o Senhor fez com Ezequiel e puxou ele pelo cabelo, Deus, eu te peço, Deus, me desperta, Pai. Oh, Deus, me mostra, Senhor. Me mostra, Deus, aonde eu preciso fazer. Porque o que eu preciso fazer, o Senhor já disse, Deus, é pregar o Evangelho, papai. Oh, Deus, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos. Papai, é de forma individual que eu te peço hoje, Deus, mas eu te peço de forma coletiva também. Nós, enquanto Igreja Batista da Lagoinha, aqui na quadra central, papai. Pai, nos dá estratégia para alcançar os perdidos, papai. Deus, por favor, Deus. Nos faça sentir o que o seu coração está sentindo, Pai. Para poder nos despertar, Deus. Deus, por favor, Deus. Por favor. Oh, Deus, se o Senhor tem um chamado missionário para alguma pessoa que está aqui nessa noite, Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, fale hoje, Deus, com essa pessoa. Mostre, Deus, a missão que o Senhor tem para ela, papai, para que ela comece a semear, Deus. Não podemos perder mais tempo, Senhor, não podemos, Deus, não podemos, Pai. Deus, esse lugar não é para crente não, Deus. Esse lugar é para os doentes e para os enfermos, papai. Papai, abre os nossos olhos, Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. Por favor, Deus, por favor. Por favor, Deus. Oh, Deus, nós precisamos parar de olhar para nós, Deus. Oh, Deus, precisamos parar de olhar para os nossos problemas, Deus. Precisamos olhar para o problema do outro, Senhor.
Deus, por favor, quebra a nossa arrogância, Pai. Quebra a nossa religiosidade, Deus. Por favor, Pai. Chega de olhar para nós, Pai. Chega de olhar para as nossas ambições, Deus. Precisamos olhar para o que está no teu coração, papai. Por favor, Deus. Espírito Santo de Deus, por favor, Deus. Sacode a tua igreja, Pai. Deus, por favor, Espírito Santo, nos incomode, Pai. Nos desperte, Deus. Acorda a tua igreja, papai. Não estamos aqui, Deus, para virar um lugar de conveniência, Deus, de encontrar nossos amigos, Pai. Nós precisamos despertar, Deus. Nós precisamos sair das quatro paredes, Pai. De forma específica e estratégica, Deus. Oh, Deus. O Senhor é o Senhor das batalhas, Deus. Então nos dê estratégia nesses dias, papai, para destruir as obras do diabo, Deus. Para desfazer toda a opressão, Deus. Para libertar os que estão em cativo, Deus. Para tirar os que estão encarcerados, papai. A fim de que sejam árvores de justiça plantados pelo Senhor. Oh, Deus. Oh, papai. Nos dê as nações, Deus, como herança, Pai. Nos dê Sobradinho como herança, papai. Não só 10%, papai. Deus nos dê, Deus, nossa terra, papai. Se o Senhor nos colocou aqui, Deus, se o Senhor nos colocou neste lugar, eu creio, Deus, que existe algo gigantesco, Deus, para ser feito, porque o nosso Deus é grandioso. Então, Espírito Santo de Deus, desperta-nos, papai, desperta-nos, Deus, essa noite. Que hoje não seja mais uma quarta-feira, que hoje não seja um dia comum, papai, mas que hoje seja um dia, Deus, que o Senhor despertou o meu coração, despertou o coração dos meus irmãos. Deus, para fazermos o que está no teu coração, nos revele, papai. Nos revele o que está no teu coração hoje, Pai. Nos revele, Deus, quais são os seus planos para essa cidade, Pai. Nos revele, Deus, quais são os seus planos para a nossa vizinhança, Senhor. Nos revele, papai, quais são os seus planos, Deus, em cada GC, em cada lugar, Deus, que foi colocado. Nos revele, Deus, quais são os seus planos, Deus, porque nós precisamos levantar as nossas mãos, Deus, e trabalhar, Deus. Não sem metas, Deus, não sem objetivos, Deus, porque cremos em um Deus, que tem poder para tudo, Pai. Nós não conseguimos, nós não podemos, mas o Senhor é grandioso, Deus. Pode, Pai. Desperta-nos, Deus, desperta-nos, Deus, desperta-nos, papai, por favor. Não deixe isso acabar aqui, não, Deus. Oh, Pai. Nos sacode, Deus, nos sacode, Deus. Olha, Deus. De Jesus,